Prezados amigos do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, muito boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe a todos em mais esta oportunidade, em mais este encontro, da qual vamos falar um pouquinho a respeito do tema que nos foi solicitado pelos responsáveis pelas lives do Grupo da Fraternidade Irmão Altino. O tema que nos foi proposto para este nosso encontro de hoje é a necessidade da encarnação. Será que nós temos mesmo necessidade de encarnar? Será que aqueles espíritos dotados de uma alta elevação espiritual e moral tem também a necessidade de encarnar? Nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. E o subtítulo é Objetivo da Encarnação. Nesse trecho nós temos duas perguntas, a 132 e a 133. Então vamos ver o que Kardec pergunta, é a 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores respondem: seu fim é conduzi-los à perfeição. Para uns é expiação, mas para outros, missão. Contudo, para atingirem a perfeição, têm eles de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que consiste a expiação. A encarnação, por outro lado, põe o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação universal. Para executá-la, em cada um dos mundos ele toma um corpo, feito da matéria essencial desse mundo, para que ali possa cumprir as ordens de Deus. Assim, concorrendo para a obra geral, ele também se adianta na senda do progresso. Então, nessa resposta, nós temos aí algumas questões que são importantes. Primeiro, que o grande objetivo da encarnação é nos conduzir à perfeição. Depois, para uns isso é uma expiação, mas para outros é uma missão. Mas para que nós possamos atingir essa perfeição, os espíritos, nós, temos de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, e nisso é que consiste a expiação. Então, este sofrimento que nós muitas vezes vivenciamos, sofrimentos numa intensidade muito maior, sofrimentos numa intensidade um pouco menor, ou aquele sofrimento quase imperceptível e que nós muitas vezes exageramos na nossa análise e o transformamos num sofrimento muito grande, muito aquém das nossas forças e da nossa capacidade, todos eles são essas expiações que os espíritos aqui explicam a Kardec, para que nós possamos atingir a perfeição. E é importante que todas essas questões nos colocam frente a frente para que nós possamos enfrentar as dificuldades e, através delas, obtermos a nossa evolução, alcançarmos a nossa perfeição. Mais à frente, os espíritos falam a Kardec que a cada mundo que encarnamos,
nós adquirimos um corpo com as mesmas características da matéria essencial daquele mundo, para que dessa forma estejamos ajustados àquele ambiente e com isso possamos obedecer às ordens e às determinações de Deus e com isso ir aos poucos colaborando na execução da obra geral, não só daquele planeta, não só daquele mundo, mas também de todo o universo. O que me chama a atenção nesta pergunta é logo no começo, quando os espíritos dizem a Kardec: a encarnação tem como fim conduzir os espíritos à perfeição. Para uns é expiação, mas para outros é missão. Então, para uns é uma expiação, mas para outros é uma missão. Então fica aquela resposta da pergunta quando demos abertura a esse nosso encontro. Será que esses espíritos que porventura já atingiram uma condição moral elevada, eles realmente possuem a necessidade de encarnar? E aí os espíritos respondem a Kardec: isso é uma missão. Os espíritos que já atingiram esse grau evolutivo, não só na parte espiritual, mas como também na parte moral, encarnam novamente para que possam cumprir uma determinada missão. E nós temos aí inúmeros exemplos, não só dentro da doutrina espírita, mas fora da doutrina espírita, de espíritos missionários que vieram ao planeta Terra trazer em variadas localidades, em variados países, a mensagem de amor, a mensagem de esperança, de otimismo, de fé, de confiança ao coração daqueles que os seguiam, daqueles que depositavam nesses espíritos ali encarnados um voto de verdadeira confiança pela mensagem que transmitiam. Já na pergunta 133, Kardec diz o seguinte: necessitam de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Muito interessante essa pergunta, não é? Necessitam de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E aí eles respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas nem trabalhos, e, portanto, sem mérito. Então, essa pergunta nos leva à seguinte análise. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E por uma questão de justiça de Deus, todos nós estamos sujeitos às lutas e às tribulações da vida corporal, para que dessa forma não estejamos fora das fadigas e nem dos trabalhos que, portanto, nos oferecem o mérito para que possamos evoluir e chegar à perfeição. Então, quando nós olhamos esses espíritos que talvez não tenham mais a necessidade de encarnar, mas que acabam reencarnando para cumprir uma missão, esses espíritos também tiveram os seus momentos de trabalho, de fadiga, de luta, de dificuldades, de expiações, de provas diversas, para que pudessem atingir o estágio em que chegaram. E por isso, por esta razão, é que nós temos que aproveitar
usufruir de todas as oportunidades que nos são oferecidas no dia a dia da vida, dentro e fora da casa espírita, dentro e fora do trabalho, dentro e fora da nossa casa, para que dessa forma, a cada degrauzinho que vamos avançando, nós tenhamos a possibilidade de atingir essa perfeição, essa luz maravilhosa, que é a luz do Espírito, de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais objetiva. Mas Kardec volta a questionar o plano espiritual nessa mesma questão. Ele diz: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra dos sofrimentos da vida corporal? Olha como Kardec, muito inteligente, não é? Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra dos sofrimentos da vida corporal? Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou exercer a caridade? Para que eu vou deixar de reclamar, de discutir, de criticar, se a própria lei do progresso do mundo e minha vai fazer com que eu avance em busca da minha perfeição? Aí os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Olha que importante. Além disso, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avaro, ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, como que os espíritos são maravilhosos, né? Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, seria muito cômodo para nós assentarmos-nos numa cadeira e ficarmos esperando o progresso que vai se fazer ao mundo e que vai se fazer a mim mesmo. Mas, agindo dessa forma, eu estou agindo como o aluno que, estando em determinado grau de estudo, não se esforça nas suas provas, nos seus trabalhos, nos seus compromissos e não avança nesse grau de estudo, permanecendo sempre naquele mesmo local. Para o espírito, seria a mesma coisa. Conforme vamos nos esforçando, vamos nos livrando das nossas imperfeições. E ao nos livrarmos das nossas imperfeições, diminuímos de uma maneira muito rápida os tormentos, as aflições e as dificuldades que a vida nos impõe. Observamos muitas vezes pessoas que espiritualmente agem de forma totalmente descontrolada e suas vidas são sempre um tormento. Esses espíritos, essas pessoas, né? Essas almas encarnadas, né? Que é o espírito encarnado, a todo instante, todos os dias, estão sendo envolvidas por problemas, por dificuldades, por dores de cabeça, por doenças, por quedas e assim por diante. Aqueles espíritos que já vão, de uma certa forma, trabalhando as imperfeições, eles vão conseguindo aniquilá-las, tirá-las do seu contexto de vida, da sua rotina diária e, consequentemente, passam a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais feliz. Tanto que os espíritos respondem no final: aquele que não é invejoso, ciumento, avaro, ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então,
quando eu tiro algo errado da minha personalidade, da minha questão moral, da minha materialidade, de mim como espírito eterno, eu estou proporcionando para o amanhã e para uma encarnação futura uma postura melhor, uma postura mais saudável, uma postura mais equilibrada e muito mais feliz. Com certeza, terei na próxima encarnação uma encarnação muito melhor do que a de hoje. É como se estivéssemos investindo numa poupança, a poupança em nós mesmos, na nossa intelectualidade, na nossa moralidade, na nossa espiritualidade, na nossa iluminação, tudo isso num conjunto em busca de uma perfeição que seria a chave final dessa poupança que estamos fazendo hoje. Então, que esta lição venha trazer para nós esse entendimento de que a encarnação ela é realmente necessária. E ela é necessária para nós porque talvez ainda nós estejamos naquela condição de espíritos imperfeitos e que necessitamos muito burilar, arrumar, acertar as arestas que fazem parte de nós como espíritos eternos. Talvez ainda nós precisemos melhorar ou aniquilar o ciúme, a inveja, a raiva, a ambição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a reclamação do dia a dia. Talvez precisemos melhorar os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações de cada dia. Enfim, se estamos aqui, é porque temos um objetivo a ser cumprido. Se estamos aqui, é porque algo ainda precisa ser melhorado em nós. E da mesma forma que este mundo se prepara para um estágio de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal, é preciso também que haja uma regeneração dentro de nós, para que sejamos espíritos que tenhamos dentro de nós muito mais bem do que ainda coisas negativas e más. Então é um trabalho. Da mesma forma que o mundo vai evoluindo, que o universo vai evoluindo, há uma necessidade que também nós possamos seguir o mesmo processo, que é o processo de evolução, o processo de crescimento e o processo de ir em busca da perfeição. Então, a encarnação é, sim, para nós uma necessidade. E olha que interessante, quanto mais vamos evoluindo, quanto mais vamos nos desfazendo das nossas imperfeições, melhoramos o organismo físico, melhoramos o perispírito, nos tornamos espíritos mais iluminados. E se tivermos um dia a possibilidade de irmos a um mundo mais avançado, teremos condições de ali estar de uma maneira muito iluminada, muito feliz e muito saudável, junto daqueles que são os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos entes queridos e até mesmo aqueles benfeitores que lutam e torcem por nós para que possamos atingir esse objetivo. Eu desejo a todos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, de muita reflexão, que nós pensemos na nossa encarnação. Não importa se temos 20 anos ou tenhamos 80 anos. Fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance até este instante. Talvez daqui para frente nós possamos fazer coisas melhores, coisas mais produtivas, coisas que nos levem ao amor, à alegria, à fraternidade, que deixemos de lado as coisas negativas do dia a dia, essas imperfeições do mundo e das pessoas que nada trazem de benefício para nós e para a nossa escala evolutiva. Que pensemos no bem e em tudo aquilo que a vida tem de belo, e que o bem e o belo sejam as fontes de inspiração para que continuemos a nossa jornada rumo à alegria
e a perfeição. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, abençoe o seu caminho, os seus passos, e que eles sejam sempre marcados por muita luz, por muita alegria, por muita saúde e por muita paz. Uma ótima semana a todos e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe.